Sou padre ortodoxo. Agora, a dificuldade das pessoas entenderem, primeiro é porque a Igreja Ortodoxa ela é uma igreja pequena, desconhecida no Brasil, é uma igreja que chegou no período das colônias, quando os imigrantes sírios, libaneses, armênios chegaram no Brasil. E aí eu conversei com o meu arcebispo em Lima, ele reside lá, expliquei o que estava acontecendo e disse, olha, eu quero começar uma pastoral na política em um partido chamado PTB. O presidente do partido já esteve na minha casa, comecei a explicar tudo, o bispo disse, tenha a minha bênção, meu filho, do Estado mínimo, é essa a bandeira do partido, é isso que eu defendo, é isso que por uma vez o padre Kelmo eleito, junto com o pastor Gamonal, nós precisamos trabalhar com esse tipo de política. Diminuir, reduzir o tamanho do Estado, para que o Estado possa, de fato, servir melhor ao povo. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Estamos aqui, queremos conhecer o Padre Kelmo melhor, né? Saber dele, qual é a história dele. Aí entrou, que bom, que prazer, boa noite. Um prazer, porque eu assisti a você e agora estamos falando os dois juntos. Pois é. Boa tarde ou boa noite. Boa tarde, boa noite. Vamos conversar, aproveitar o tempo, não é? Vamos. Primeiro, me desculpe aí esse atraso. Deu um probleminha técnico aqui com o meu celular, né, e tentaram resolver, graças a Deus, deu certo. Ótimo, ainda bem que deu certo. Padre Kelmo, me conta uma coisa. Todo mundo diz que o senhor foi a grande sensação do debate, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas insistem em dizer que o senhor não é padre, que não poderia usar esse título. O senhor é ortodoxo? Me explica direitinho isso. Sou padre ortodoxo. Agora, a dificuldade das pessoas entenderem, primeiro é porque a Igreja Ortodoxa ela é uma igreja pequena, desconhecida no Brasil, é uma igreja que chegou no período das colônias, quando os imigrantes sírios, libaneses, armênios chegaram no Brasil. E é uma igreja que ficou assim um tanto restrita aos seus colonos, né? Mas com o passar dos anos, isso em 1890 e pouquinho, quando chegaram os primeiros, com o passar dos anos, as pessoas começaram a identificar-se um pouquinho com a liturgia bizantina, que é o meu caso. Eu era um cidadão cristão da Igreja Católica Apostólica Romana. Fiz primeira comunhão, fiz o crisma, trabalhei na pastoral da juventude, mas quando eu descobri a existência da Igreja Ortodoxa, sobretudo a liturgia no rito bizantino, a liturgia de São João Crisóstomo, aquilo me encheu o coração, me encantou. E eu queria descobrir mais ainda essa grandeza litúrgica e mística que existia nesta igreja e fiz a passagem. Pedi para o meu bispo na época para me tornar ortodoxo, então me encardinei, tem a encardinação e excardinação na Igreja Ortodoxa. Eu sou da Igreja Ortodoxa de tradição Sírio-Malankara, que está com sede lá no Peru, em Lima. Nós temos um arcebispo chamado Mor Ángel Vidal. Ele é o nosso arcebispo responsável por todas as missões existentes desta tradição, porque é bom também as pessoas entenderem que existem na Igreja Ortodoxa várias jurisdições, né? E eu sou uma destas jurisdições. E aí colocam tudo no mesmo saco e aí falam, desinformam as pessoas, né? Falta, Leda, catequese. Tanto para jornalista quanto para qualquer um outro cidadão comum, falta a catequese, o desconhecimento. E pela falta do conhecimento sobre aquele assunto, lançam-se como se pudessem falar de algo que não conhecem e falam qualquer coisa. E aí tentam atrapalhar a vida dos outros, né? Mentindo, caluniando, defamando, criticando, falácias e falácias. Eu agora estou tendo que provar que sou padre. É a mesma coisa de um cara que está dito morto e é vivo e tem que provar para o Estado que ele está vivo. Então, é um absurdo isso.
Mas essa visibilidade que a sua candidatura lhe deu também trouxe essas acusações, né, digamos assim. Não são acusações, porque eu não cometi nenhum Que erro. antes o senhor não era questionado sobre isso, era? Não, né? Não, porque era desconhecido. É. Porque as pessoas também não conhecem a Igreja Ortodoxa. Por outro lado, é bom que as pessoas, mesmo me criticando, mesmo me caluniando, eu acabei de receber, nesse instante, um WhatsApp com as pessoas me xingando, sabe? Me xingando, me chamando de falso, de mentiroso. Isso são coisas... dói no coração da gente, porque eu sei que sou, e agora eu tenho que provar que sou, e tudo isso por causa de alguns jornalistas desinformados que não têm a informação certeira, talvez até pagos por pessoas que estão incomodadas pelo que eu estou falando, começaram a disseminar essas ideias errôneas e mentirosas, e agora eu virei o alvo. Mas tudo bem, Jesus sofreu mais, né? Faz parte desse sofrimento. Faz parte do cristianismo e da luta pela verdade. Da luta. O senhor entrou na política recentemente ou o senhor já era da política? Olha, tudo é política. Você sabe mais do que eu. A viver é política, né? Viver é política. Então, estar num partido político, essa é a minha primeira atuação, né? E eu não entrei no partido PTB porque eu quis ser político, carreirista. Não foi assim. Foi apenas fruto do meu ofício como sacerdote. Eu vou lhe explicar. Se eu tiver tempo, eu vou lhe explicar. Eu estava na Ilha de Maré, um belo dia, ali mariscando com umas pessoas, e me liga uma pessoa, um amigo lá da Bahia, me liga: padre, olha, este amigo já me falava desta outra pessoa. E ele me ligou, sabia que era sacerdote, e disse: eu preciso que o senhor faça um vídeo, uma oração, eu vou mandar para Roberto Jefferson. Ele está doente, ele não está muito bem. Eu nunca tive contato com Roberto Jefferson. Eu sou pela televisão como qualquer cidadão comum. E eu disse: tá bom, vou fazer. Fiz uma oração, até mostrei para ele as imagens. Olha aqui esse lugar lindo, que eu sabia que ele estava doente, para ver se ajudava, vendo a praia, os pássaros. Olha este lugar aqui maravilhoso, senhor Roberto Jefferson. Deus te abençoe. Eu comecei a fazer uma oração para ele e enviei o áudio, a imagem, o vídeo para este amigo. Este amigo passou para ele. E ele, então, entrou em contato com este amigo e disse: eu quero conhecer o padre. Depois que ele saiu da situação de enfermidade, ele disse: eu quero conhecer este padre. E aí este amigo, que era o meu, ligou para mim e disse: o Roberto disse que quer te conhecer. Eu digo: mas como assim me conhecer? Eu moro numa ilha tão pobre, tão longe. Esse senhor da sociedade, um homem tão rico, tão importante, um político histórico, vai vir na minha casa, pelo amor de Deus. Mas aí ele quis vir e nos tornamos próximos, e ele visitou a ilha, as pessoas o receberam muito bem ali, muita gente ficou encantado com a presença dele, passou um dia conosco, depois fizemos seminários, e aí fomos nos tornando mais próximos, mais íntimos, que é natural quando duas pessoas vão se conhecendo. E aí ele ligava para mim, eu ligava para ele, e começou essa intimidade. A gente falava sempre do Evangelho, e eu ensinando umas coisas que ele me perguntava sobre a Igreja Oriental, ele sabia que eu era ortodoxo, e assim foi se desenrolando, desenvolvendo, ou acontecendo a nossa amizade. Exato. E um belo dia, depois já de algum tempo, ele voltou a ilha novamente, e aí ele me disse depois: padre, o senhor não poderia me ajudar a organizar a vida interna, assim, da juventude? Eu preciso de uma juventude mais cristã, eu preciso que o nosso partido se torne, de fato, um partido cristão, conservador, de verdade, para a gente ajudar a sociedade brasileira. Eu disse: olha, essa é a minha missão. Eu sempre trabalhei com a juventude e parte do meu ofício é evangelizar. Então, eu penso que isso pode ser algo providencial para que também um sacerdote faça uma pastoral na política. E aí eu conversei com o meu arcebispo em Lima, ele reside lá, expliquei o que estava acontecendo e disse: olha, eu quero começar uma pastoral na política em um partido chamado PTB. O presidente do partido já esteve na minha casa, comecei a explicar tudo, o bispo disse:
Tem a minha bênção, meu filho. Nós temos que semear o evangelho em todos os lugares, principalmente no mundo da política, que precisa, muitas vezes, das luzes do evangelho, do Cristo. São homens que decidem a vida do povo. Então, é bom ter um padre ali, às vezes, para rezar, orientar e até levar para eles aquilo que falta no dia a dia da política, como, às vezes, falta valores, falta princípios. E um sacerdote, a gente se esforça todo dia para viver isto. Então, nós temos que educar com as palavras, mas, sobretudo, com a vida. Foi assim que aconteceu. E quando a candidatura dele foi impugnada, ele lhe propôs ser candidato. Aí foi o seguinte, nós, depois de já muito tempo de amigos, vamos criar. Como é que podemos fazer isso? E aí nós conversávamos na madrugada. Eu acordo muito cedo, 4h30 da manhã, ele também, e era um horário muito bom para a gente conversar e tentar desenvolver ou criar esse movimento. E assim nasceu o MCC. Depois ele foi à ilha, nós conversamos sobre isso. Ele falou lá na ilha palavras assim que me deixou um pouco emocionado. E a partir daí nasce o movimento cristão conservador. E aí me diz, procure o pastor Luiz Cláudio Gamonal, ele para te ajudar, para serem os dois os responsáveis por esse movimento. Então eu procurei o pastor, me passou o número do telefone dele, falamos e começamos a construir o movimento cristão conservador. E aí começamos a planejar atividades deste movimento, seminários conservadores, isso internamente, para os membros do partido, porque a ideia é reorganizar. A senhora sabe que ele fez uma mudança estrutural assim no partido, cortou na carne, mudou o estatuto, nós ajudamos nesta mudança, colocou ali no estatuto que nós somos defensores da vida, da concepção até a morte natural. Nós defendemos a família, nós defendemos o cristianismo. Enfim, fez uma mudança interna na letra e depois convida o padre e o pastor para ajudar os membros do partido a colocarem aquela letra vida, dar vida à letra, o que estava escrito. E nós começamos a viajar. E aí, eu e o pastor Gamonal convidamos o Roderico Navarro, que é um venezuelano que eu adotei como filho, apesar de sermos de idade próximas, mas como padre, também é pai espiritual, eu adotei como filho, e convidamos o Roderico para fazer parte desse grupinho, dessa tríade aí, os três. Nós começamos, até a gente brinca. Sabe que tem brincadeiras internas de amigos? A gente brinca, um é a carne, o outro é a unha e o outro é a cutícula, né? Para ficar todo mundo junto. Então, nós fazemos esse trabalho. Aí começamos a viajar pelos estados para visitar os diretórios do movimento, do partido. Visitamos os diretórios, criamos um seminário assim muito bem esquematizado. Por exemplo, é uma palestra só, dividida em 3 momentos e executada por 3 pessoas com experiências diferentes de vida. Então, eu falo nas nossas palestras do MCC sobre a construção do Brasil, as nossas origens, as nossas raízes, as nossas referências, quem são, de onde nós viemos, como é que é a nossa história, para os políticos, né? Depois, a importância destes homens que construíram a nação, e para a minha surpresa, muitos não sabiam até sobre que nós temos os pais da pátria, né? Pedro I, José Bonifácio, a princesa Leopoldina. Eu fiquei surpreso com muitas coisas e eu comecei a perceber realmente esse trabalho do movimento vai ajudar a levar um pouquinho de conhecimento ou despertar aquilo que a pessoa tinha, mas estava meio que confusa com aquele conhecimento. Então, eu falo disso, dessa realidade, dessa construção do Brasil, das nossas origens, né? Por exemplo, o Brasil nasce aí de uma missa, os bandeirantes que adentram, os padres que ajudam a erguer as primeiras cidades, nomeiam as cidades, como São Paulo, José de Anchieta. Então, esse resgate desses heróis nacionais... Da própria história do Brasil, né? Própria história do Brasil. Aí é a nossa origem, né? A construção do cristianismo no Brasil. É assim. Né? Depois, entra o pastor Gamonal, desconstruindo tudo isso. E aí segue. E aí vem o Roderico com as consequências de tudo isso.
Então, esse trabalho está funcionando muito bem. E, por conta disso, eu creio, né, porque nenhum sacerdote pensa, jamais, Leila, nenhum sacerdote pensa em ser candidato à presidência da República. Então, um dia, eu estava com o pastor, que a gente sempre anda junto, eu, o pastor e o Roderick, num seminário em Recife, e recebemos uma mensagem, né? Olha, o PTB está escolhendo o senhor padre para ser candidato a vice na chapa que Roberto Jefferson vai lançar. Eu tomei um susto. Né? Eu digo, como assim? Eu sou um sacerdote e eu sempre tinha dito ao Roberto, nas nossas conversas, eu digo, olha, eu estou no partido político. Né? Eu estou para ajudar internamente, catequeticamente, espiritualmente, mas assumir um posicionamento assim, concorrer a uma eleição, não é isso que eu quero. Mas neste momento em que o Brasil está vivendo, eu percebi que eu não poderia dizer não. Eu teria que dizer sim, porque se faz necessário, porque a gente está vendo aí uma política de antivalores, destruindo a família, destruindo a vida, não se valoriza mais o outro como ser humano. Então eu pensei e aceitei. Para vice. Tudo bem. Depois, a senhora sabe que o presidente foi preso de uma forma muito injusta, está preso, e ele foi também impugnado. A sua candidatura como presidente, candidato, né, ele foi impugnado, e aí o partido novamente diz, olha, padre, o Roberto não poderá mais concorrer às eleições e será o senhor. Eu digo, como assim? Será o senhor, o senhor precisa levar em consideração que nós precisamos ajudar o Brasil. E o senhor precisa dizer esse sim. E eu, mais uma vez, ainda assim me segurando, mas tá bom, então vamos lá. E o pastor Gamonal como seu vice. Aí eu digo, bom, então tá ótimo, porque nós somos o padre e o pastor do movimento cristão conservador, juntos vamos continuar o padre e o pastor, candidatos, uma a presidente e outra a vice da República Federativa do Brasil. E assim, as bandeiras defendidas pelo Roberto Jefferson, como o senhor disse, que ele já tinha mudado na própria letra do Estatuto do Partido, são coincidentes com as suas. Não é? Contra o aborto, provavelmente. Né? Eu até disse para ele, eu disse, presidente, na época, no início, né, da nossa conversa, presidente, que coisa maravilhosa, eu nunca participei assim internamente da vida de um partido, mas descobri internas que assemelham aquilo que eu já trabalho e milito há tempos na igreja. Então, isso para mim é uma extensão da minha paróquia. Né? Eu estou me sentindo no partido como se eu estivesse numa extensão da minha paróquia. Porque eu tenho que ouvir, às vezes, confissão de um. Tem pessoas que pedem, eu dou a bênção a outro, eu abençoo espaços. A sua voz está falhando. Eu perdi a sua voz. O seu telefone tocou, padre? Eu não estou ouvindo. Está me ouvindo? Agora sim. E aí eu dizia, uma extensão para mim é uma extensão da paróquia, porque eu consigo fazer aquilo que eu fazia em grau menor, agora em grau muito maior, né? É uma macroação pastoral dentro de um partido. E o que o senhor está achando dessa vivência, dessa experiência? Muito o senhor foi ao debate do SBT, o senhor está fazendo, provavelmente, encontros, comícios ou palestras, e agora com um olhar mais político. É claro que o texto não mudou muito, porque o senhor já defendia essas ideias, mas a experiência é nova, né? A experiência veio somente agregar a mim mais conhecimento, um convívio com pessoas que defendem as mesmas bandeiras, né? Roberto, o pastor e outros políticos do PTB, muitos candidatos hoje a deputado federal, que são homens honrados. Eu fico impressionado
como tem gente no partido do PTB que defendem muito bem e querem poder ter essa oportunidade de assumir esses compromissos diante da sociedade, assumindo um mandato. E a gente quer ajudar, porque o Brasil precisa permanecer à direita. O Brasil precisa ter homens bons para ajudar a levar adiante todo esse processo de distanciamento dessas amarras comunistas e socialistas que só levam o país para trás. Nós estamos vendo essa realidade tão triste nos países vizinhos. Então, para mim, é uma experiência muito positiva, muito boa. Eu quero só contribuir. E o senhor defende, por exemplo, se o senhor chegar à presidência da República, além dessa política, digamos, de comportamento, dessas políticas de comportamento, quais são as outras bandeiras que o senhor pretende defender, que o senhor está defendendo na campanha? Eu acredito que do meu ponto de vista, o que eu estou aprendendo também, que é a bandeira do partido, é a redução do Estado. A sua voz está falhando de novo, pastor. De novo eu não ouço. Agora sim. O seu telefone deve estar tocando, né? E então, na hora que ele toca, foge a voz. Exatamente. Veja bem, o que eu defendo também é a diminuição do Estado, o Estado mínimo, que pode ajudar, o Estado mínimo vai ajudar, com certeza, ao trabalhador ter aquilo que é de direito. Por exemplo, o Estado é abstrato. O Estado não produz. Quem é que produz? É esse trabalhador que todo dia tem que pegar o metrô, o ônibus, né, que vai, acorda cedo e que está ali ajudando o país, né, com o seu suor. Então, esse trabalhador, ele está para o Estado. Ele é quem gera. O Estado não produz. O Estado apenas vai usar o dinheiro gerado pelo trabalhador. Mas o Estado precisa gerenciar. De novo. Eu vi? Estou agora. Eu acho que eu preciso trocar de celular, viu? Eu acho que o senhor tem que gravar essas entrevistas num celular diferenciado, porque o seu toca muito. Mas vamos tocar o barco, porque a gente está nesse barco hoje, só temos hoje, que a eleição é domingo. Está faltando o quê? 4 dias. Então, eu falava do Estado mínimo. É essa a bandeira do partido, é isso que eu defendo, é isso que por uma vez o padre Kelmo eleito, junto com o pastor Gamonal, nós precisamos trabalhar com esse tipo de política. Diminuir, reduzir o tamanho do Estado, para que o Estado possa, de fato, servir melhor ao povo. Porque se o Estado inchado, apenas, vamos comparar, 2% da população rica do Brasil, são 2% da população mais rica, que ganha, eu acho que acima de 10 ou 12 salários mínimos. Desses 2%, Leda, uma coisa que eu aprendi, achei uma coisa horrorosa, desses 2%, 1% é de funcionalismo público, ou seja, o Estado gasta 60% ou 70% das suas receitas com pagamento de folha de pagamento. Então, pagar o funcionalismo público com a maioria da riqueza que é tirada do trabalhador impede o próprio Estado, com apenas 30% ou 40%, impede o Estado de servir bem ao povo. Porque 30% para saúde, educação, transporte e segurança, vai faltar dinheiro ou não vai dar para fazer o serviço com a qualidade que o povo merece. Porque o senhor está andando pelo Brasil? O senhor tem caminhado, tem ido a várias cidades? Como é que o senhor tem feito a campanha?
Nós fomos a vários estados. O senhor mora em Salvador? Eu moro na Ilha de Maré. A Ilha de Maré é um bairro da cidade de Salvador. Ah, tá. Só que fica fora, né? Fora do continente. E eu tenho viajado, já viajamos por várias cidades. Estamos no estado de Minas hoje, né? E fomos ao Acre, que foi a nossa primeira cidade. Foi ali que nós lançamos em Macapá a nossa campanha como candidatos à presidência. No Amapá, então. No estado do Amapá, na cidade de Macapá, capital. Aí nós lançamos a campanha. E começamos a ver as realidades do Brasil. Então, para mim, é algo muito positivo, porque eu posso enxergar as realidades diversas, distintas de cada estado, a cultura de cada lugar, o jeito do povo de cada lugar. Isso, para um padre, faz uma diferença muito grande, né? Para você entender a riqueza deste país tão rico, né? De homens ricos e pobres, pretos, brancos e índios, mas que nós todos precisamos entender que somos irmãos. Não dividir, né? Mas é unir. Nós precisamos unir todos e saber quais são os nossos direitos e os nossos deveres. O senhor o senhor nasceu em Salvador mesmo? Eu nasci em Salvador, sim. Só que depois eu fui para o interior, porque a família do meu pai é de Salvador. A família de minha mãe é do interior. Então, um pouquinho em Salvador, um pouquinho no interior. Na cidade de Acajutiba. Ali eu trabalhei muito na juventude. Depois voltei para Salvador. De Salvador, fui fazer a experiência como seminarista em São Paulo. E lá em São Paulo, eu vivi quase toda a minha juventude, porque cheguei ali com 22 anos e voltei para a Bahia com 42 ou 43. O senhor hoje está com quantos anos? 45. É só a barba, viu? Se tirar, você vai ver que eu sou jovenzinho. Eu sou, na sua igreja ortodoxa, eu não conheço bem, eu sou filha de imigrantes árabes, portanto, eu conheço bastante a igreja maronita. Minha avó era maronita. Sim, em São Paulo tem a igreja maronita do Dom Edgar Martins. Tem. Igreja linda. Eu entendo, até conheço o ritual, a missa maronita e tal, mas eu não conheço bem a igreja ortodoxa. Então, eu pergunto, a igreja ortodoxa segue os mesmos princípios da igreja católica apostólica romana, no sentido do celibato, no sentido do padre viver na própria paróquia? Como é que é essa vida de padre? Nós temos algumas diferenças na vida do padre. Por exemplo, na igreja ortodoxa, diferente da igreja romana, um homem casado, veja bem, um homem já casado, com uma boa vida matrimonial, de exemplos, ele pode ser convidado a tornar-se sacerdote. Uma vez convidado, ele vai estudar e depois o bispo ordena padre. Padre na igreja ortodoxa. Um homem casado pode ser padre. Não um padre. No seu caso? Não. No meu caso, existem essa distinção. Na igreja ortodoxa, o homem casado que é padre e o padre monge ou celibatário para os romanos, para a igreja romana, que é a igreja católica. Os monges, eles são celibatários, obviamente. E são os monges, somente os monges, na igreja ortodoxa, que podem ascender na hierarquia. De monge padre pode ser bispo, de bispo poderá ser arcebispo e assim sucessivamente, até chegar... Enfim, segue a hierarquia, cresce um pouquinho na hierarquia da igreja. O padre casado, ou o homem casado padre, ele apenas atua como sacerdote, ajuda o bispo local, né, e tem essas funções um pouco mais hierarquicamente limitadas. O senhor celebra a missa? Claro, se eu sou padre. Celebro as missas, sim. As missas se parecem com as missas católicas no ritual? É bom a gente... parecem com as missas maronitas, por exemplo. A missa maronita começa com o padre balançando o turíbulo. Nós começamos... É bom a gente entender o seguinte, para ficar mais claro para as pessoas. Existem ritos. O que é que o povo no Brasil conhece? Na sua maioria, por conta da evangelização feita pela Igreja Católica Apostólica Romana. As pessoas aqui conhecem a Igreja Romana com a liturgia romana latina que nós temos. Da missa, tradicional. Exato, que é a missa aqui. Mas mesmo a Igreja Romana,
dentro dela existem mais ritos diferentes, mais de 20 ritos diferentes, que são esses ritos que nos distinguem um do outro. Agora, a Igreja Ortodoxa, nós temos a Igreja Ortodoxa com a liturgia de São João Crisóstomo, que é o rito bizantino, e na Igreja Ortodoxa Malankar, nós temos, que é onde eu estou, nós temos a liturgia de São Tiago. Cada liturgia lembra uma um pouquinho da outra, mas tem as suas particularidades, né? Por exemplo, eu inicio a liturgia de costa para o povo, vamos falar assim. Entro no altar, no santuário, abre-se as portas, eu estou de costa para o povo, de frente para o sacrário, ou seja, eu estou de frente para o Cristo, conduzindo a Assembleia, eu primeiro, conduzindo a Assembleia ao Senhor que está ali na minha frente no altar. E começa, incensa o altar, incensa a Assembleia, começa invocando a Santíssima Trindade, Rei Celeste, Consolador, Espírito da Verdade. Então é um ritual muito, muito lindo, muito místico, profundo, né? E muito incenso, muita oração, muito simbolismo, procissões que se faz, né? Com as oferendas, o corpo e o sangue, o evangelho. É algo muito lindo. E é uma igreja um pouco ainda desconhecida. E tem a comunhão também? Sim, a comunhão nas duas espécies, né? Nós damos a comunhão em duas espécies. Há diferentes jurisdições que aplicam o pão, coloca-se dentro do cálice, isso mistura um pouquinho e dá numa colher grande diretamente na boca do fiel. Há outras jurisdições que aplica apenas, molha o pão e coloca na boca do fiel. Como é que o senhor se sentiu com toda a sua formação de sacerdote, de padre, com toda a sua formação religiosa, naquele debate do SBT? O senhor acha que foi difícil, foi fácil, o senhor se sente confortável? Como é que o senhor está lidando com essa situação? Eu acredito que de forma muito natural e tranquila, porque é como eu estou tentando lhe dizer, é algo novo na minha vida e que eu estou encarando positivamente. Então, eu sabia que eu ia encontrar ali homens experientes na política, como o Ciro bem falou lá. O senhor é um novato aqui, né? Ele é experiente, né? Mas eu estou aprendendo fazendo, né? E estou achando muito positivo, muito bom. E o senhor vai ao debate da Globo na quinta-feira? Vou, fui convidado, né? Fui convidado para ir. Estou pronto para ir. No debate do SBT ficou bastante evidente que o senhor tem, dos candidatos apresentados ali, o que o senhor tem mais afinidade é com o presidente Jair Bolsonaro. Eu entendi errado ou é isso mesmo? Olha, eu sou um homem de direita. Eu tenho essas bandeiras que é Deus, pátria, família, vida e liberdade. Essas são as nossas bandeiras. A esquerda, ela quer o quê? Destruir isso aqui. Se a esquerda quer destruir isso aqui, a direita está apresentando isso aqui. Então, eu não posso dizer que eu sou simpático à esquerda. Eu não sou simpático à esquerda. E a esquerda não é simpática à direita. Então, há aí essa diferença entre nós. Nós queremos construir, a direita quer construir, e a esquerda quer destruir. Eu vou lhe dar um exemplo. Há não sei se é um jornalista desse, ou se foi um desses candidatos, que chegou a dizer numa rede social, ou numa declaração, que o Nicolás Maduro, da Venezuela, é um homem de direita. Então, é uma desinformação muito grande, ou é uma malícia, uma má intenção, né, de cuidar do seu grupinho e tentar livrar o seu grupinho da verdade. Porque as pessoas precisam saber a verdade. O que a esquerda faz na América Latina, o que o Fórum de São Paulo faz, quais são os seus planos, né? O povo precisa ter conhecimento disso e saber que isso é real. Isso não é uma ficção ou paranoia de quem tem o conhecimento disso. É real e eu vi com os meus olhos quando estive ali naquele êxodo venezuelano. As pessoas estão fugindo ali porque querem, as pessoas estão deixando os seus sonhos, a sua família, toda a sua história para trás,
na sua nação, no seu país, porque querem? Não. As pessoas não fazem isso. As pessoas são empurradas, obrigadas a fugir por conta de ideologias que não pensam em você, não pensam no povo, mas estão pensando no seu pequeno clã, no seu grupo, estão querendo apenas o dinheiro e o poder, e as pessoas na miséria. E isso precisa parar, isso precisa acabar, e as pessoas precisam se amar mais. Leda, se nós nos amássemos de verdade, se nós, a senhora que é maronita, se nós amássemos de verdade como o Evangelho nos pede, como Cristo nos convida a vivermos esse amor de verdade, o mundo não seria o que é. Nós olharíamos para o outro com o mesmo olhar do Cristo e enxergaria você mesmo no outro. Então você seria incapaz de ferir a moral de alguém, seria incapaz de caluniar uma outra pessoa, seria incapaz até de fazer o que se fazem com o dom da vida hoje, como se fosse um inseto que você mata assim, né? É uma coisa absurda. Então nós precisamos levar a nós mesmos, seres humanos, a uma tomada de consciência. Nós precisamos tomar consciência do real valor da vida e um valorizar a vida do outro e não um utilizar o outro, às vezes como instrumento, a escada para atingir o seu fim, que é o poder, e escravizar os demais. Isso é o comunismo, isso é o socialismo. E me diz uma coisa para terminar, padre. O senhor recebeu muitas ameaças? Ameaças tipo? Ameaças de vida, ameaças de violência. Como é que as pessoas reagem, estão reagindo à sua candidatura? Ameaças, eu espero que eu não receba, mas até agora nenhuma. Agora, desrespeito, calúnias, defamações, isso a todo momento na internet, né? Como é que você encararia, no meu lugar, sabendo que você tem uma vida desde os meus 19 anos servindo a comunidade? Se você juntar tudo isso, vai dar aí quase 20 e tantos anos, 28, 29 anos de serviço ao povo, às pessoas, e depois ainda uma ordenação realizada, você padre de verdade, as pessoas disseminando mentira, caluniando você, né? Tentam talvez tirar-me do sério, mas eu olho para o Cristo. Quando fazem isso comigo, eu olho para essa cruz que eu carrego aqui no meu pescoço e digo, olha, muito mais fez Jesus por nós. Não agradou a todos, mas manteve-se firme e por amor a todos nós, ele nos redimiu. Então, é por causa do Cristo que a gente faz o que faz. Ele é que nos motiva, ele é que nos inspira, ele é que nos leva ao encontro do outro. E quando a gente se torna sacerdote, a gente faz uma escolha de lema de vida que você vai levar para a vida inteira. E o meu, quando a gente entra no seminário, a gente chama o que se chama a reforma. Vamos fazer a reforma de vida. É um exercício espiritual de 30 dias de silêncio. Depois desse exercício de 30 dias de silêncio, você faz uma escolha dentro do próprio Evangelho, que lema de vida você quer levar até o momento em que você fechar os olhos nesse mundo. E o meu que eu escolhi foi algo muito profundo que, naquele texto, naquele dia, quando eu li, eu digo, meu Deus do céu, mas é verdade, eu já li esse texto muitas vezes e eu não tinha observado isso. Jesus Cristo é Deus, Filho, Criador de todas as coisas, é aquele que detém tudo sobre ele, tudo é regido por ele, e ele simplesmente humilhou-se, lavou os pés destes homens, criaturas, ele Deus, imagine, ele Deus, lavando os pés de pessoas humanas cheias de pecado, se colocando ali humildemente para servir. Eu fiquei encantado com isso. Eu disse, Senhor, me ajude, que eu quero esse lema para mim. Lavai os pés uns dos outros. Ou seja, colocar a sua vida inteiramente a serviço do outro, enxergar o outro como irmão, ver Jesus no outro, se esforçar para morrer todo dia um pouquinho mais de você. Porque para a gente viver uma vida cristã, um pouquinho mais séria, a gente precisa morrer todo dia. Porque nós somos cheios de vícios, cheios de manias, cheios de pecados. Então nós temos que fazer esse exercício da mortificação do eu. O egocentrismo nos afasta de tantas coisas. Então matar esse egocentrismo que nós temos, o orgulho que nós temos, e viver para o outro.
e descobrir Deus no outro. E a partir daí, começar a construir e fazer, da onde eu estiver, um jardim de Deus. Fazer brotar essas vidas aonde os valores e os princípios estejam ali enraizados dentro delas. Mas é um esforço que eu faço todo dia. E eu escolhi este lema, lavai os pés uns dos outros, né? Além do que um padre ortodoxo, eu queria até deixar isso claro, que vocês podem pensar, todo padre tem dinheiro, os padres... É diferente. Os padres ortodoxos, a sua grande maioria, aqueles que não são das igrejas tradicionais, essas que chegaram aqui primeiro, nós não temos dinheiro. A maioria não tem salário. Eu não tenho salário. A gente vive o quê? De doações de amigos, de ajuda de parentes. E ainda precisamos compartilhar com os nossos paroquianos ou aqueles que visitam a nossa casa o pouquinho que a gente tem. E nunca me faltou nada. Não sou um homem assim que tem bens materiais, mas estou muito feliz porque estou livre da avareza, né? Livre desse apego que nos distancia de Deus. Então, é esta mortificação, até disso que a gente precisa fazer para se esforçar para viver mais ainda uma vida cristocêntrica, não uma vida egocêntrica, não uma vida onde o eu esteja ali dominando. É o Cristo que precisa fazer centro da minha vida. E todo dia eu me esforço um pouquinho para fazer isso. E o senhor sempre anda com o hábito preto e com esse pano. Esse pano é um quipá? Quipá de judeu. Já deram... Pois é espécie de quê? Não, isso aqui é um véu monástico. Chama esquimo. Isto aqui tem 12 cruzes. Os 12 apóstolos. Aqui atrás tem uma cruz maior, Jesus Cristo. A minha vida é baseada nisso aqui. Tem que ser isso aqui. Está aqui na minha cabeça para eu não me esquecer. É um símbolo, mas é para eu não me esquecer. Como viveram os 12 apóstolos? O que eles fizeram? Como eles deram a vida? O que significou esse encontro com Jesus? E, além disso, é saber que isto aqui é um símbolo da minha vida, da minha escolha de ser celibatário, de ser monge. E de ter o tempo todo em que eu viva para dedicar-me aos outros, na igreja, na política, na sociedade. Então, o monge é um homem que vive em oração, obviamente. A gente entende essa ideia do monge que vive em oração, no mosteiro, recolhido. Mas nós temos também esta vida monástica itinerante, que leva o que aprende, o que vive dentro da sua casa, do seu monastério, para a sociedade. Então, por isso que nós precisamos nos esforçar todos os dias, para a gente morrer todos os dias, para viver valores, aprendendo no dia a dia do nosso convívio interno com os outros irmãos monges, para que isso seja levado a partir de mim para a sociedade. Eu preciso dar testemunho. Se eu não der testemunho, as pedras vão falar. Se eu não falar do Cristo com a minha vida, com os meus atos de honestidade, com os meus atos de verdade, com os meus atos de simplicidade, com os meus atos de bondade, o Evangelho vai ficar uma letra morta. Então, eu preciso fazer isso com a vida. Não é fácil, viu, Leda? Não é fácil. Imagino. Eu me esforço. Que bom. Muito obrigada, Padre Kelmo, pelo seu tempo, pela sua paciência e pelas suas explicações. Eu que agradeço. Que Deus abençoe você. Eu espero que um dia eu possa te dar um abraço. Né? Tá certo. Que Deus lhe proteja. Um abraço. Se Deus quiser. Amém. Uma boa noite. Muito obrigada. Amém. Obrigada. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.